Já andei muito atrás dessas coisas. Política, essas coisas assim. Vou mais nada. Não ganhei nada com isso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Glória, glória, aleluia, Jesus. Vai começar? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu salvo os irmãos com a gloriosa paz do Senhor, mas com grande alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos para juntos glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ô Espírito Santo, vamos ficar de pé para fazer uma breve oração. Espírito Santo do Senhor, Divino Pai Eterno, em nome de Teu Filho Jesus, Pai, estamos aqui reunidos nessa noite em busca de mais e mais conhecimento da Tua Palavra, Senhor. Porque nós temos a mais convicta certeza, Pai, que sem Ti não somos nada. Por isso, Pai, estamos aqui aprendendo, buscando conhecimento através da Tua Palavra, Senhor, para que nós podemos caminhar com mais facilidade e ser mais abençoado nesta caminhada. Oro também, Senhor, por aqueles, Pai, que não conseguiram chegar, porque há um adversário que luta incansavelmente para que os filhos de Deus não se aproximem do Pai, porque estando longe, distante, é mais fácil de ser devorado. Mas eu oro nesta noite, Pai, para que toda tranca, todo impedimento, toda represária das trevas, que não permite que as pessoas cheguem na presença do Pai, caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a palavra. A palavra que eu quero partilhar hoje com os irmãos, ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, capítulo 16, verso do 19 em diante. A palavra de Deus diz, no Evangelho de Hebreus: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas perante aos olhos daquele com quem temos de tratar. Irmãos, a pessoa viver sem conhecimento é muito difícil. Seja bem-vindo, Ivo. Porque nós temos um ser superior que nós temos que honrar, respeitar por todas as nossas vidas. Porque no momento que nós partir daqui, nós já precisamos dele a todo momento enquanto estamos aqui. E no momento que nós partir dessa vida, é para encontrar com ele. É para encontrar com o Pai. Então, as pessoas, por falta de conhecimento, as pessoas desprezam tanto, mas vai chegar o dia de precisar e ninguém sabe o que é que vai acontecer. Aleluia. Vamos para a palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19. A parábola do rico e Lázaro. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham
lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui é uma parábola. O que é uma parábola? Qual o significado de uma parábola? Narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Mas como é que pode ser isso? É assim, um exemplo. Seu Olavo, por um tempo da vida dele, ele fez determinada coisa e aconteceu algo com ele, de ruim. Aí eu vejo o Ivo, aí o tempo passa, eu encontro o Ivo fazendo a mesma coisa que seu Olavo fazia. E eu sei o fim, como foi que aconteceu com seu Olavo. Eu não conto a história direta para o Ivo, mas eu conto indireta. Havia um homem que fazia isso, isso e isso, e depois aconteceu isso e o fim foi assim. E o Ivo se ligue. Se ligue para entender. A mesma coisa essa palavra está aqui para nós. Que é uma parábola. Que são palavras de Jesus. O que é que ele falou aqui? Que havia um homem rico, que se vestia bem, que comia bem, que vivia assim um luxo esplêndido. E havia também um mendigo. E esse mendigo, vamos dizer que ele vivia ali na porta da casa. Ele não vivia ali dentro da casa, mas ele estava sempre ali pela frente. E ele tinha vontade de se alimentar pelo menos dos farelos que caía da mesa. Mas nem isso ele tinha direito. E ele era cheio de chaga. Enquanto isso,
Os cães, os cachorros vinham e lambiam as chagas. A palavra só não diz se os cachorros eram da vizinhança ou se era da própria casa do rico. E aquele rico, ele entrava, ele saía, ele entrava e ele via ele. Claro que ele não era cego, mas ele nunca deu a menor importância. Era como se ali não tivesse ninguém. Engraçado não. Infelizmente, hoje é assim. Quantas pessoas no mundo tem tanto que sobra e pode ver uma pessoa ali se acabando, não é capaz de servir. É mais fácil dizer um monte de piada. Preguiçoso, vai trabalhar, ninguém nunca me deu nada de graça. Se eu tenho hoje é porque eu trabalhei. Não vou tirar do que eu tenho para dar para preguiçoso. Diz um monte de piada, né? E o tempo passou. E a palavra segue dizendo: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Quando as pessoas desencarnam, a gente não sabe mais o que acontece. Às vezes eu vejo as pessoas ficar, um diz uma coisa, outro diz outra, outro recomenda a outra. Ah, que Deus receba de braços abertos. Outro, que Deus dê o céu por descanso. Outro vai mandar celebrar missa. Outros fazem elogios, às vezes negativos. O povo não tem um ditado que quem quiser ficar bom morra. Ou se mude, não é assim, Solar? Morra ou se mude. Muitas das vezes as pessoas vivem, não se dão o menor valor. Não são capazes de tirar uma hora na sua semana ou no seu dia para fazer uma visita. Para dizer como é que você está. Você está bem? Nunca mais lhe vi. Tirei um tempo do meu tempo para vir para a gente conversar. Antigamente era assim, Ivo. Antes dessa loucura das pessoas, que as pessoas não têm mais tempo para nada, era assim. Meu pai mesmo tinha esse costume de visitar as pessoas. Eu herdei esse costume de meu pai. Eu gosto muito de... O Zito não. Mas eu deixo ele aí, saio, eu vou em tal lugar, vou na casa de fulano. Vou na casa de fulano visitar ele ou ela. Então as pessoas não tiram esse tempo. Muitas das vezes as pessoas adoecem e morrem e as pessoas não tiram tempo para ir visitar. Aí no dia que as pessoas estão em suas casas, muito difícil hoje, porque hoje em dia as pessoas só adotam costumes feios. Antigamente não, há poucos anos atrás, antes desses salões de funerária, as pessoas velavam seus entes queridos em casa. Agora ninguém quer mais. Fica parecendo, pode não ser, mas que estava doido para se ver livre ou que não vai fazer falta. É verdade, seu Olavo? É isso mesmo. Aí no dia que uma pessoa está faltando poucas horas para o sepultamento, lá em um salão funerário, a rua fica que não tem quem passe. De pessoas que nunca procurou saber como a pessoa estava. Sabe como é que Jesus chama essas atitudes? Ele chamava aqui, quando ele andou na terra, e está aqui escrito na palavra, hipócrita. É os hipócritas. Isso não é amor,
Isso não é consideração, não, é hipocrisia. Porque as pessoas, elas gostam muito de se amostrar. É triste, mas é a verdade. E quando a gente diz a verdade, pode servir para as pessoas se recuperarem. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, voltando aqui para a palavra, um morreu, foi para o seio de Abraão, o outro morreu, foi sepultado. E no Hades, o rico ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Que é chama? Que é Hades? Hades é um lugar, no outro lado, de fogo. Que as pessoas indo daqui em certas situações desagradáveis vão para lá queimar. Que em outro lugar a palavra diz que é um fogo que nunca se apaga e o pecado não morre. Então fica lá o pecado queimando e o fogo aceso e nunca morre. Nem o pecado morre, nem o fogo se apaga. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E o rico foi se parar nesse lugar. Mas o pobre, ele foi para o seio os anjos levaram para o seio de Abraão. E ele de lá olhando viu. Isso aqui é ensinamento para nós. De lá, quem está lá no lugar ruim, viu onde o outro estava. E ele clamou que Abraão mandasse Lázaro molhar na água a ponta do dedo e pingar na língua dele, porque estava pegando fogo. Quer dizer, quando ele estava cá na vida boa, na vida, ele nunca enxergou Lázaro. Como as pessoas hoje. Tem pessoas que faz de propósito, não enxerga ninguém. Quando eu vejo esses carros de vidro escuro, seu Olavo, as pessoas passeiam na sua cidade natal, sobe rua e desce rua. Passa pela gente na rua, conhecido, e ninguém sabe quem é. Eu fico me perguntando por que será que esses vidros têm que estar, além de escuro, levantado. Para que isso, gente? Para que isso? Com medo de quem? Se escondendo de quem? Eu vejo isso como não ter as pessoas por nada. Como se tivesse se escondendo porque não quer nem ter contato com as pessoas. Porque quando você gosta de alguém, você considera alguém, jamais você vai passar e fazer de conta que não está vendo. Mas é assim que acontece. Os vidros, até em cima. E quando vai o vidro baixo, quando parando para um conhecido, uma pessoa na frente de uma casa, qualquer coisa, ele dá com a mão a pessoa cumprimenta, né? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas são esses mesmos que no dia que um está lá faltando poucas horas para o sepultamento, estão tudo lá. São os mesmos que sobem rua e descem rua e passam pelas pessoas e faz de conta que nem conhece, que nem a pessoa existe. E Jesus chama de hipócrita. Jesus chama esse tipo de gente de hipócrita. Foi assim que o rico fazia com Lázaro. E veja onde ele foi se parar. E veja o que foi que Abraão respondeu para ele. E disse, porém, Abraão: filho, lembra-te
de que recebestes teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Olha o que foi que Abraão respondeu para ele. Não teve um pingo de dó. Na tua vida tu viveu bem, tu teve tudo de sobra, e tu não teve compaixão do teu irmão uma vez na vida. E agora virou. Agora esse é consolado, e tu atormentado. Foi que ele faltou dizer: te aguenta, te conforma, porque aí pronto, acabou-se. Aleluia. Mas ele não se conformou. Aleluia. E o que foi que Abraão disse mais? E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá não poderia, nem tão pouco os de lá para cá. Isso aqui é para nós ver que lá é sério, que do outro lado não é brincadeira, não. Olha foi que ele disse, que entre os de cá e os de lá tinha um abismo. Imagina esse abismo, que nem os do lugar, os de cá podiam ir para lá, e nem tão poucos que estavam no lugar ruim passar para cá. Quando eu vejo, seu Olavo, olha, quando eu vejo pessoas que não têm conhecimento nenhum falando tanta besteira, eu fico só me lembrando daqui, ó, o que é que tem aqui escrito, ensinando para a pessoa não andar fazendo coisa errada e falando besteira. Ah, lugar fulano tem um centro, tem um local não sei aonde, que a gente chega lá e conversa com os nossos parentes que já morreram na hora que quiser. Isso não existe. Imagina se Deus ia deixar que acontecer esse vai e vem. Como seria essa fofocada, hein? Ia virar uma fuxicada. Quem ia para lá vinha trazer recados, de cá queriam ver os de lá para mandar recado. Imagina que Deus, que as coisas de Deus tem um tipo de esculhambação dessa. Imagina. Lá do outro lado nem junto fica. Cada um fica no seu lugar que merecer. É verdade. Que tiver condição de ficar. Mas ele não... Veja o que foi que ele disse. Nem tão poucos de lá passar para cá. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos adverte a todo momento. A todo momento. No livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 6, a palavra diz assim: quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque, Ivo, é nas igrejas. E em outros lugares, porque Jesus, quando ele andou no mundo, ele pregou, ele ensinou, ele curou, ele libertou, ele iluminou, ele restaurou, ele até ressuscitou. Em qualquer lugar. E agora também. Aqui a palavra está falando nas igrejas. Que o Espírito Santo diz às igrejas. Mas ele diz aqui também, que nesse local que nós estamos, ele diz, em qualquer outro lugar que a palavra esteja sendo celebrada. Aleluia. Então nós temos que prestar atenção. O que o Espírito diz nas igrejas? O que o Espírito, o que a palavra de Deus nos ensina nas igrejas, onde está sendo celebrada, onde está sendo ministrada a palavra. Nós temos que ficar, se olhar, sabe, para não perder um lance. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Abraão falou que nem passava os daqui para lá e nem os de lá para cá. Mas o rico,
A partir daqui, ele se conformou que não tinha saída para ele. Ou achando bom, ou achando ruim, era lá que ele tinha que ficar, segundo diz a palavra. Mas ele fez outro apelo. A palavra segue dizendo: e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que os mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Ou seja, aquele rico, como qualquer outra pessoa aqui, ele tinha 5 irmãos. Como ele não viu, ele se convenceu que não tinha jeito para ele, ele apelou que Abraão mandasse alguém do mundo dos mortos vir dar testemunho na casa do pai dele. Ou seja, conversar com os irmãos, dizer como era lá, que aqui não pode viver de qualquer jeito, porque quando chega lá a história é diferente. Ele queria que viesse ter uma conversa com os irmãos dele. Mas foi negado também. Mais uma vez, para nós perceber que não existe de maneira nenhuma esse para lá e para cá de conversa. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a palavra segue dizendo: e disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Olha o que foi que Abraão disse para ele. Eles têm Moisés e os profetas. Eles escutem o que eles dizem. Hoje aqui, nós estamos em 4 pessoas. Mas nesse momento eu posso estar sendo um profeta para vocês. Ensinando a palavra. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ele disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Ou seja, aqui está provado que eram cruéis igual a ele. Se comportavam igual a ele. Olha o que a palavra está dizendo. Que se viessem conversar com eles, eles iam se arrepender do que faziam. Por quê? Porque a conversa ia ser o quê? Vocês são irmãos de fulano de tal que morreu, que era rico, e vocês também são? Pois ele foi se parar em tal lugar assim, 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 assim. E tem lutado para sair de lá. E não tem como. E pediu que Abraão enviasse, seja quem fosse, para vir aqui conversar com vocês. Para que quando vocês venham a morrer, a falecer, vocês não ir para o mesmo lugar que ele está. Aleluia. Foi negado. Aqui, mais uma vez confirmado. Não tem conversa. Não tem para lá, para cá de diálogo, de aviso, de alerta, de ensinamento. Porque todo o tempo de alerta, de ensinamento, de dar ouvido, de prestar ouvido, prestar atenção, é enquanto nós estamos aqui, em vida, e valorizando esse manual de ensinamento que Jesus foi daqui e deixou. Essa palavra, ela não ficou na terra, Ivo, para enfeite. Ficou como um manual de ensinamento para toda a nação do mundo. E ser ministrada com muita honra e muito respeito. Glória a Deus. Como assim? A palavra diz que a gente que ministra a palavra não pode aumentar nem diminuir um tio. Doa a quem doer. Goste
quem gostar. Aceite quem quiser. Agora a palavra verdadeira que Deus deixou, que Jesus deixou aqui, de ensinamento para nós, não pode ser guaribada. Não pode ser. Porque depois quem ministrar aumentando ou diminuindo vai ter um acerto de conta. O pai vai ter um acerto de conta. Porque se você sai, qualquer um de nós sai e diz assim, diz para alguém, não faça determinada coisa. Ou seja, está avisado. Se nós sair, voltar, tiver feito, não vai dar certo, né? Eu não lhe avisei? E por que você fez da forma que eu disse que não era para você fazer? E aí? E as pessoas até obedecem. Agora, quando se trata da palavra de Deus, hoje eu estava aqui pensando, Edvera, tudo o povo luta para ver se sai como tem que ser. Mas a palavra de Deus, ninguém tem a menor responsabilidade. Quem ministra, muitos não tem. Quem ouve, muito menos. Ouve aqui e deixa cair ali. Quando dobra na esquina, perdeu. Todo sistema na terra é assim. Tem que ser assim, e é assim, e é assim, e ai que não seja assim. E a palavra de Deus, um ministra para aqui, outro ministra para acolá, outro ministra para acolá, outro ministra para acolá, e cada um quer ministrar de um jeito. Como é que eu quero mudar a forma de uma coisa que não é minha? Um juiz aqui na terra dá uma ordem para um camarada, seja homem ou mulher, e ele ou ela descumpra, para ver o que é que acontece quando chegar aos ouvidos do juiz. Descumpra. O juiz fala, olha, você não pode sair do país. Saia. Descumpra a ordem do juiz, saia. Outra, qualquer pessoa dá uma ordem, descumpra. Um patrão sai e deixa as ordens. O funcionário começa a descumprir a ordem do patrão para ver o que é que acontece. Logo, logo, passe não sei aonde para fazer suas contas. Se for daqueles que faz conta. Porque tem uns que nem conta faz. Manda ir embora. Olha, não precisa vir mais não. Tem deles que ainda fica devendo 3, 4 de uma semana e não chama para pagar. É verdade. Quer dizer, um qualquer bagulho aqui na terra que não tem conhecimento de nada, não respeita ninguém, não se respeita. Diz que tem ordem. E por que as coisas de nosso Pai Celestial, Todo-Poderoso, tem que ser levada de qualquer jeito? Um abre a porta ali, prega como quer. Outro abre uma porta para acolá, prega como quer. Aí vem outros desinformados atrás. Ah, porque cada casa tem sua doutrina. Então não leve a palavra de Deus. Então não leve. Então não envolva a palavra. Porque a palavra aqui não é minha, a palavra é de Deus. Eu não tenho o menor direito de guaribar ela. Quem sou eu? Eu tenho que ministrar o que ela está dizendo aqui para ministrar. E as pessoas não respeitam. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O seu Olavo é sério. É sério, é uma coisa que tem que ter total respeito, reverência. Ela é tão fina que quem não vive ela não pode pregar ela. Porque quem ouve não respeita. Diz logo, ela está pregando que não pode isso e por que faz? Ela diz que não pode isso e eu vi ela fazendo. Ou ele. Que nem eu já vi uma vez numa igreja, num local, no dia da Santa Ceia, o pastor da igreja era capaz de não terminar.
Era como que ele endoidava. De tanto grito, e de tanto aparato, e de tanto isso, e de tanto aquilo, e de tanto aquilo. E só pode tomar se tiver assim, assado, assim, assim, assim. Não tome sempre indignamente, porque toma para a sua própria condenação. E é assim que a palavra diz. E não demorou muito tempo. Ele caiu num fracasso. E ele esqueceu. Na primeira ceia, ele tomou. Ele tomou a ceia. Quer dizer, ensinou tanto e caiu no fracasso de, num minuto, esqueceu e tomou. Para que serve isso? Para virar uma bagunça que não tem quem ajeite nunca mais. Porque o mal, a gente não pode esquecer, seu Olavo, do adversário. O mal é perverso. Nós somos que nem essa pontinha aqui, ó, dessa pindoba. Frágil, não aguenta sol, não aguenta fogo, não aguenta empurrão, não aguenta roxo, não aguenta nada. Não aguenta, Ivo. Muitas das vezes as pessoas se apresentam que você pensa que é um bicho. Mas o bicho é só na língua. É uma valentia, fala demais, fala tudo que deve e que não deve. Mas o bicho é só a língua. Porque na hora que chama no eixo e a rocha não aguenta nada. Não aguenta 2 dias de fome, não aguenta ficar pendurado com a cabeça para baixo meia hora, não aguenta fogo, quintura, nem um pinguinho, não aguenta ficar amarrado no sol, não aguenta nada. Pegue por baixo na cama. É porque tem que ficar um pouquinho escondido aqui. Porque o vento do corredor está fora. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Assim mesmo, Papai do céu, esse vento dele é maravilhoso. Muito valoroso, né? Então nós somos muito frágeis. E o mal, ele é perverso. Ele fica só na bituca. Ninguém vê, mas ele está na bituca. A palavra diz. Orai e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele fica, a palavra diz que ele fica, só esperando um vacilozinho para ele atacar. E as pessoas não sabem disso. As pessoas são tão alienadas, sem conhecimento, que às vezes eu vejo as pessoas falar assim: qual é o demônio? Eu nunca vi rastro de cão, mas cão não tem rastro. Porque demônio não tem matéria. Demônio anda no ar. E ágil, e rápido, e perverso. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos voltar aqui um pouco na palavra. Aqui para a palavra. Último versículo. Para encerrar. Porém Abraão lhe disse: se não houve Moisés e os profetas, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E não é verdade? Se a pessoa não acreditar em quem está vivo, vai acreditar na incredulidade que as pessoas vão acreditar que morto vem de lá avisar, ensinar, prever, para as pessoas se precaverem. Viver a vida correta para quando chegar lá, não se parar no Hades. Não tem jeito de pensar isso não, que não tem jeito não. Não adianta. O único caminho é dar ouvido à palavra de Deus. Porque Ivo é bom. É bom quando eu vejo as pessoas tão lentas desprezar tanto a palavra de Deus. Eu fico pensando: Senhor, que será dessa nação? Que será dessa nação? Eu estava falando para o senhor Olavo, o que tem de pessoas que sabem que eu faço esse trabalho aqui de evangelização? O que tem de pessoa que sabe e as pessoas não dão ousadia? Não estão nem aí. Agora, quando você encontra
Quando eu encontro as pessoas, é como se eu fosse uma delegada. É porque lá em casa tá assim, porque lá em casa tá assim, porque meu filho fez isso, porque minha nora fez isso, porque não sei quem fez isso, porque não sei quem foi falso comigo, porque eu confiei em fulano e não valeu a pena, porque meu filho tá na bebida, porque meu filho tá na droga, porque meu filho foi preso, porque a maior agonia, lá em casa ninguém dorme, lá em casa todo mundo tá doente, e perepepe. É assim. Mas o remédio está aqui. Mas ninguém quer. Atrás, depois não vem. Ninguém quer. Ah, porque lá em casa abaixou um doenceiro e a gente já gastou tudo que tinha, ou quase tudo, e fez exame fulano, e fez ressonância, e fez não sei o quê, e as tapoeiras de remédio é desse tamanho, e tudo doente. Sabe por quê? Porque a doença da maioria das pessoas é a mesma doença daquela mulher do fluxo de sangue, que conta aqui na palavra. Que ela tinha um sangramento e que ela andou por tudo quanto foi de médico e gastou tudo que tinha e tomou todo tipo de remédio. E não melhorou. E não ficou boa. Até um dia que ela ficou sabendo que Jesus ia passar. E ela ainda tinha que ficar escondida. Porque ninguém queria gente que estava nessa situação por perto. Porque disse que estava imunda, impura. Ela ficava escondida. Ninguém queria se aproximar. E a palavra diz que ela veio por baixo. Numa fé tão grande que ela fala, a palavra fala que ela disse assim: basta que eu toque na orla da roupa de Jesus, eu serei curada. E ela foi curada, ela tocou e ela foi curada. Aleluia. E a doença da maioria das pessoas hoje é espiritual. E quando a enfermidade é espiritual, pode tomar o remédio de uma farmácia todinha, não melhora. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu conheço uma pessoa, que essa pessoa foi em São Paulo, em dezembro do ano passado. E aí ela chegou lá e aí daí a pouco ela me ligava e dizia: Edna, eu cheguei aqui. Uma tontice, uma tontura tomou conta dela, que até para ir no banheiro minha parente tem que me levar, segurando, porque eu não me seguro de pé. E lá ela fez exames, e lá ela tomou medicação, e ela voltou em médico, e ela fez exame novamente, e ela veio do São Paulo com a tontura. E trazendo umas requisições para chegar aqui e fazer outros tipos de exame. E aí um dia eu convidei ela para vir para aqui para o culto, e ela veio. E aí terminou o culto, e aí ela disse que pensou: eu devia pedir a Edna para orar em minha cabeça, fazer uma oração na minha cabeça. Mas ela só pensou. E aí eu saí cumprimentando as pessoas, e ela estava em pé bem aqui diante da planta. E eu vim cumprimentar ela e botei a mão na cabeça dela e repreendi em nome de Jesus aquela tontice, aquela tontura que estava na cabeça dela, que fosse física ou espiritual. Que ela fosse cancelada, repreendida em nome de Jesus. Assim, bem rápido. E aí terminou tudo, a gente se cumprimentou, o pessoal foi embora. E no meio da semana eu fui lá, que eu sempre ficava: e aí, fulana, a tontura passou? Que nada, que nada, que nada. Quando foi no meio da semana eu falei: sim, fulana, e aí a tontura? Cadê a tontura que você estava sentindo? Passou? Ela disse: vixe, não senti mais não. Eu falei: tu se lembra de que dia foi que não aconteceu mais? Ela disse: não. Eu falei: será que foi do dia do culto lá em casa? Ela disse: sumiu que eu nem percebi. Aí ela me falou que estava aqui e aí disse que pensou: eu devia pedir a Edna para orar em minha cabeça. Mas ela só pensou. E eu vim e coloquei a mão na cabeça dela
E ela foi liberta da tontura. Então, espiritual. Porque nos exames não deu nada. E toda a medicação que ela tomou não resolveu nada. Espiritual. E assim vivem as pessoas. 80%. 70% do doenceiro do ser humano é tudo espiritual. E quando é espiritual, o remédio é aqui, ó. Porque aqui vai ensinar, vai mostrar a verdade e vai ensinar a se libertar de tudo quanto não presta. Vai se libertar de ir para casa que quem está lá se apresentando para fazer só o que não presta é o demônio. Vai se livrar daquelas ilusões velhas, daqueles pactos velhos. Vai se livrar de tudo e vai se encontrar com a verdade. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Aleluia. é sério. É sério. E as pessoas pensam que é brincadeira, seu Olavo. Mas é muito sério. Muito sério. Eu sei que não constando com a senhora falando. Aleluia. Eu estou com 80, vou ter 84 anos. Graças a Deus, vou ter 84 anos. Glória a Deus. Dei 23 vezes em São Paulo. E por aqui, por onde eu andei, aqui na minha região, aqui, Glória a Deus. nesse lugar, nunca fui bater a mão num para empurrar para lá, nem também ninguém nunca me empurrou. Glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Essa glória eu tenho, porque nunca tive nervo para empurrar ninguém. Glória a Deus. Ninguém nunca teve nervo para chegar e me empurrar um nervo. Porque tem pessoas que não têm essa vida. Vive levando empurrão e empurrando. É verdade. Pois é, eu graças a Deus. E nesses levados de empurrão e dando empurrão, sai morte, sai prisão, Nunca sai coisa boa. sai tem que correr, se esconder. Verdade. Quando eu vejo, às vezes, na televisão, ou até onde aconteceu uma tragédia que tem câmera, alguém filmando. Pessoa chega naquela fúria totalmente usada pelo demônio do inferno, aí devora o irmão. Porque, Ivo, nós não só somos irmãos de pai e mãe aqui na terra, não. Perante Deus, nós somos todos irmãos. Preto, pobre, barato, preto, pobre, rico, branco, da África, da Ásia, do Brasil, do Pernambuco, de todo canto. É todos irmãos. Cada família tem um. Aí eu vejo as pessoas chegam naquela covardia, porque o demônio ele é estúpido e covarde. Chega naquela covardia e mata, e tira a vida, e atira, e dá não sei quantas sacadas. Quando termina, o pé bate na bunda. Covarde, traiçoeiro, covarde, usado pelo Satanás do inferno, que é quem é covarde. Eu fico tão indignado que eu digo, por que corre? Por que fez com tanta raiva e vai correndo? Covarde. E dali em diante não tem mais paz na vida. Porque o dono de todo mundo, o dono da vida, ele não deixou ordem aqui. Não tem ensinamento aqui para que alguém tire a vida do irmão. Aqui tem dizendo assim, amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Glória a Deus. E o versículo segue dizendo, ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida pela vida dos seus amigos. Está aqui. É isso que Jesus ensina na palavra. Mas as pessoas, por não conhecer a palavra de Deus, são seres humanos transformados em monstro. Em monstro, seu Olavo. Usados pelo mal. Por qualquer coisa. Monta uma emboscada e chega e tira a vida da pessoa. Termina, sai que o pé bate na bunda, covarde. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Muito triste, mas a gente não pode obrigar as pessoas a querer ouvir a palavra. As pessoas têm que querer. A gente convida, chegue, venha, e as pessoas não vêm. Trazer quem não sabe, caminhar para onde tem. Mas Jesus sabia que ia ser assim, ele já sabia.
Todo, como diz o ditado, todo vaqueiro conhece seu gado. Conhece. Todo pastor conhece suas ovelhas. Conhece a parideira, conhece a que não pare, conhece a que come a comedeira, conhece a ladrona, aquela que não pode achar uma brechinha maior no arame que ela se manda. Ele conhece. Como Jesus conhece nós aqui, ó, um por um. Ele conhece. E ele deixou um versículo dizendo assim, que onde tivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, estou eu no meio deles. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, irmãos, essa palavra é muito linda. Ela nos ensina o máximo do máximo, do máximo. Essa palavra aqui ensina. É uma parábola que nós podemos ouvir e tomar para nós. Que se nós tivermos um comportamento miserável, infeliz com nossos irmãos, pode sobrar para nós o que sobrou para esse rico. Quando desencarnar daqui, for para outra vida. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Que eu vou fazer uma oração para Deus nos abençoar cada vez mais. Senhor, meu Deus e meu Pai. Que momento, Senhor, especial aqui na Tua presença, Pai. Oro também, Senhor. Eu quero orar nesta noite, Pai, por aquelas pessoas que não conseguem, Senhor, chegar para ouvir a Tua palavra. Palavra tão maravilhosa, Senhor. Palavra que nos ensina, que nos tira de qualquer situação desagradável, que cura a cegueira dos nossos olhos espirituais, Senhor. Que nos liberta de tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Em nome de E as pessoas não conseguem chegar. Mas que o Espírito Santo de Deus ilumine elas, proteja elas e guarde elas de todo o mal. Em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, neste momento, por cada um que está aqui nesta noite. Que o Senhor visite cada um dos irmãos. Que o Senhor conhece a necessidade de cada um. Que o Senhor possa abençoar eles. Que o Senhor possa libertar eles. Que o Senhor possa curar eles de qualquer tipo de enfermidade, seja ela física ou espiritual. Que o Senhor guarde e proteja. Em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, pelos donos dessa casa, por este ponto de pregação. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor me dê força e coragem para enfrentar, para não desanimar diante das rejeições, diante dos descasos, diante dos abandonos, diante dos esquecimentos das pessoas. Que o Senhor me faça forte cada dia. Que o Senhor me guarde e me ilumine cada dia. E que cada dia o Senhor coloque mais desejo e amor pela sua palavra em meu coração, Senhor. É o que eu te peço nesta noite. Em nome de Jesus. Que esse ponto seja abençoado. Que esse ponto seja iluminado. E que um dia as pessoas decidam vir aqui, não para me ver, mas para ouvir a palavra do Pai que está no céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Que Deus dê uma noite maravilhosa de sono. Que Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês, o trabalho de vocês. Amém? Palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus.